Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Por aqui tudo na paz de Jesus. Como vocês estão vendo, eu estou com uma convidada aqui hoje, minha queridíssima Li Mariano. Li é a fundadora do Egitual, que é um canal maravilhoso. Ela conta sobre cultura, sobre culinária, sobre tudo lá do Egitão. Li é casada com um egípcio que ela conheceu também pela internet para provar que sim, é possível conhecer um egípcio do bem e ser muito feliz ao lado dele. Ela está no Egitão há 8 anos e ela veio aqui, me dando essa honra de vir aqui ao meu canal para participar do nosso quadro contando sua história. Li, muitíssimo bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Estou extremamente feliz por ter tu aqui comigo. Bom, inicialmente eu que agradeço, né? Para mim é uma grande honra estar aqui com você, porque você para mim é uma querida. Eu gosto Idem. Super idem. Gosto muito mesmo de você e do seu canal, e para mim é uma honra estar aqui. Imagina, a honra é toda minha. Minha gente, eu vou deixar por aqui, sei lá, aqui ou lá na descrição, o link do canal de Li. Corram lá, se inscrevam, porque o canal dela é muito, muito, mas muito bom. Bom, vamos lá, gente. Hoje tem uma história que vem lá do Egitão, tá? E ninguém melhor do que uma pessoa que está lá no Egito, casada com um egípcio, vivendo no Egito há 8 anos, para me ajudar aqui a dá uma orientação para nossa Maria, que está meio desorientada aqui. Vamos lá, Ali? Vamos embora? Nossa Maria, ela fala o seguinte: olá, Nali, tudo bem? Eu me chamo Maria, tenho 36 anos e estou aqui para contar a minha história. Há 1 ano e 8 meses atrás, eu conheci um egípcio. Hoje, ele tem 30 anos. Se chama Fulaninho. Ele diz que mora na cidade tal. Aí o boy bota aqui o nome da cidade. E aí, Ali, tu conhece essa cidade? Então, é uma cidade que ela está mais para o sul, né, do Egito. É uma das cidades que fica à margem do Rio Nilo. E então, normalmente essas cidades elas trabalham bastante com turismo, porque existe os barcos, né, que fazem as viagens passando por essas cidades, além também de trabalhar com agricultura. Assim, essas cidades mais para o sul. Ok. Eu não vou falar o nome da cidade do boy para não fechar no boy, né? Mas enfim, tá aí o cenário lá na cidade do camarada. Ela continua aqui. Eu o conheci no Facebook. Ele havia me enviado uma solicitação de amizade. No início, eu cancelei, não aceitei sua amizade. Então, ele me enviou várias mensagens no Messenger. Eu não respondi nada. Se passaram alguns dias, ele enviou novamente a mensagem para mim. Vê o desespero, Lee. O que é que tu me diz disso aí? Então, é uma das características, né, que desses rapazes que ficam na internet, né, à procura de mulheres, é uma das características. Eles são bastante insistentes, né? Eles te mandam mensagem, enquanto você não responde. Alguns até ficam ofendidos, às vezes, quando você não quer falar. Mas essa questão Porque um cara que quer só amizade, se você responde para ele ou não, ele simplesmente vai fazer amizade com outra pessoa. Ele não tem que ficar insistindo na sua amizade, né? Exatamente. E ela prossegue aqui. Nesse dia, eu estava online. Então, resolvi responder. Ele me enviou um hi, um oi. Eu respondi igual. Então, ele começou com todas aquelas palavras que todas nós já conhecemos muito bem. O cara conhecia a menina ontem, daqui a pouco já estava lá com aquelas palavreadas. Eu já fico imaginando, eu te amo, aí você é linda, aí não sei o quê. O que é que tu me diz? Outra característica, né, Natir? Outra característica. Eu digo assim, que o egípcio, no geral, eles são muito simpáticos. Ela é bem assim, poética, entendeu? Então, as coisas que você fala é muito bonito. E, às vezes, isso a gente acaba confundindo também, né? Só que hoje eu penso que eles já
descobriram isso. Eu acho que eles já sabem que o que eles falam leva a mulher a ficar apaixonada por eles. Com certeza, da mesma forma que a gente aqui no Brasil tá ligadinha que existe egípcio safado por aí, eles também sabem que existe a mulherada aqui carente, né? Que tá doida para ouvir justamente aquilo que eles falam. E aí pronto, tá o prato feito. E ela continua. Isso continuou por alguns dias, até que ele me pediu em casamento. Pensa. Pronto. Mais uma característica, né, desses caras que estão na internet à procura de mulher, não para um relacionamento sério, frisando bem, né? E ele aqui, ele tá dando, ele tá fazendo um jogo de conquista com ela, né? Ele tá fazendo um jogo de insistir, depois as palavras bonitas, depois o pedido de casamento. Isso tudo faz parte do jogo dele da conquista. Isso. Coisa que ela não tá ligada nisso, né? Ela não tá se ligando que isso faz parte de um plano. Ela tá, assim, aleatória, tá, assim, perdidinha. O cara não, o cara tá seguindo um processo, né? Vamos lá. Ela continua aqui. Então eu respondi que não quero casar com ninguém, e menos ainda com um homem árabe. Então ele respondeu que tinha muito dinheiro para casar comigo. Olha o desespero. Aí ele percebeu que não bastava só as palavras bonitas, né? As palavras melosas, ele já provavelmente quando ela falou para ele que não queria casar com ele, muito menos com um homem árabe, isso feriu ele, né? Então ele jogou o dinheiro, feriu o ego dele. Então ele jogou o dinheiro, que é para ver se ela tem interesse em outra coisa. No dinheiro. No dinheiro. Que nem sabe se tem, né? E também para não ficar por baixo, sabe? Para ele não ficar por baixo, porque simplesmente levar um não para ele feriu ele de forma que eu vou jogar que eu tenho dinheiro para eu não ficar por baixo, né? Eu posso. Mais ou menos e aí ela prossegue aqui. Ela prossegue. Eu respondi de volta para ele que eu não precisava do dinheiro dele e que ele me deixasse em paz. Aí a gente pensa assim, parou aqui. Não parou não. Então ele me perguntou se eu era casada. Eu respondi que não, que eu era divorciada. Ele perguntou se eu tinha filhos e eu disse que sim, tinha 2. Nesse momento ele deu uma pausa na conversa. O cara teve a informação que ele não estava esperando, né? E aí? Exatamente. Na verdade, ele pausou a conversa porque ele precisava pensar na nova informação que ele estava recebendo, né? Espera aí, tem filho, né? Pro egípcio, eu não vou falar para você que é uma regra todos, porque a gente tem exceções, né, Nadir? A gente não pode falar que tudo é 100%. Mas, no geral, o homem egípcio, ele não assume filho de outro. Na cultura dele, ele é preconceituoso, ele é machista, ele não vai, dificilmente ele vai fazer isso. Né? Que seja filhos pequenos, porque se for filhos adultos, onde cada um tem sua vida, aí é outra história, né? Ele não vai ter que se preocupar em sustentar aquele filho, né? Ele não tem essa preocupação, então aí é mais leve para ele. Mas se ele tiver a obrigação de casar com uma mulher, sustentar o filho do outro, tal, aí ele vai pensar 2 vezes. Tá vendo, minha gente? Escutem isso, que quem tá falando é uma pessoa casada com um egípcio que mora há 8 anos lá, então ela sabe do que ela tá falando, tá? Prestem atenção. Prosseguindo aqui. Aí a Maria fala, eu fechei o aplicativo e fui dormir. Porque, detalhe, isso tudo aqui foi um dia só, né? Pelo que eu entendi aqui, isso foi o primeiro contato do cara. No dia seguinte, ele enviou várias mensagens melosas.
E aí? Então, eu acho que nesse momento ele já não estava mais levando ela a sério, né? Aí nesse momento, ele já estava pensando o que ele poderia levar em vantagem nesse relacionamento, nessa conversa, né? Porque ele pode simplesmente querer ficar conversando com ela, namorando virtualmente, ele tem a vida dele e depois ele tem ela quando não está fazendo nada, então ele vai conversar com ela, né? Então, porque eles fazem isso, Nadir, eles brigam, eles fazem um carnaval com você e depois eles vão sair, eles vão para os cafés da vida com os amigos, e aí o que acontece? Depois ele volta como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse feito nada, como se ele não tivesse falado nada, é assim, dessa forma que eles fazem. Não, enquanto isso, a mulherada tá aqui, arrancando os cabelos, né? E o cara tá lá, na boa, de boinha no café com os amigos. Ai, ele me deixou. Ele deixou, cadê o Habib? Sumiu. Não, aí o telefone quebra, a internet cai, a mãe morre, o pai morre, é uma desgraceira. Só Jesus na causa. Bom, vamos lá. E assim continuou por alguns dias. Nesse período, eu comecei a verificar o seu Facebook e vi algumas fotos dele. Frisando aqui que antes ela fala que não queria casamento, muito menos com ninguém árabe. Agora já está ela aqui fuçando o Facebook do boy. Vi algumas fotos dele. Até então, eu não havia perguntado nada sobre a vida dele. Porém, com o passar dos meses, eu comecei a gostar dele. Então, aí sim, comecei a fazer várias perguntas para ele. A primeira delas foi se ele era casado e se ele tinha filhos. Ele respondeu que era divorciado. Será? E que vivia com a mãe. E não respondeu se tinha filhos. O que é que tu acha? Tem alguma mentira pelo meio? Só aí ele já está omitindo. Porque quando você não responde uma pergunta, é porque você não quer responder. E você não quer responder por quê? Porque você não quer falar a verdade. É simples assim, né? Se ele não respondeu, aí ela já tinha que ter certeza que ele tem filho. Né? Só que eu pergunto, ela desconfiou? Não desconfiou, não, porque o amor é lindo. Ela aqui já estava apaixonada. E aí ela continua. Nesse período, eu já tinha conhecido o seu canal e dos outros, que você cita também. Apesar da resposta que ele havia dito, eu não conseguia acreditar em nenhuma de suas palavras, mas ela estava lá, mantendo contato com o cara, mesmo dizendo ela que não acreditava. Com o passar dos meses, ele começou a fazer chamadas de vídeo. Então, eu o conheci e vi o seu rosto. Ele passou a fazer essas chamadas 2 vezes por semana na parte da manhã. Meio estranho, né? O cara tinha horário específico para fazer chamada para ela. Porém, como eu trabalho nesse horário, eu atendia apenas por 5 minutos e depois desligava. À medida que os meses foram passando, aumentavam os meus sentimentos por ele e minha desconfiança de que ele estava escondendo algo também. Aí eu volto para aquele comecinho que ela falou, não quero casar, muito menos com um homem árabe. Já estava ela aqui envolvida com o cara. Né? A mulherada pensa, não, eu vou só brincar. Brinca o que é aqui, a situação, como é que tá? Nas chamadas de vídeo, eu comecei a focar nos detalhes e nos que eu ouvia. Então, eu escutava choro de crianças, vozes de mulher. Pensa. E aí, Li? Então, aí ela já teria que estar no alerta total. Porque é muito estranho... porque, assim, eu quando conversava com meu marido pela internet, os sobrinhos dele sempre estavam na casa.
E ele colocava as crianças para conversar comigo. E, aliás, eles adoram, né, fazer essa interação com os estrangeiros. Então, ele sempre que as crianças estavam lá, ele colocava as crianças para falar comigo. E então, assim, nesse caso dela aqui, ela já tinha que ter total certeza, porque ele não respondeu se tinha filho, ela está escutando vozes de mulher, está escutando crianças na casa, aqui ela já tem que dar né, uma coisa Os olhos. assim, e Tem dar alguma uma coisa. prensa nele, né, para saber a Quem são verdade. aquelas crianças e aquelas mulheres, né? Bora Claro. ver. E segui ouvindo por vários dias. Eu não falava nada sobre o que eu estava ouvindo, até eu ter certeza. Então, um dia eu disse: Você tem filhos? Ele respondeu: Por quê? Ao invés de ele dizer sim ou não, ele falou: Por quê? Então, o que é que tu me Então, diz? Então, é uma coisa que é para a vida da gente, né? Quando uma pessoa responde uma pergunta que você faz com outra pergunta, é porque ela está querendo ganhar tempo, né? Então, tempo para quê? Ou para mentir, ou omitir a informação correta, né? Então é isso que ele está fazendo, né? Ele não quer falar que ele tem filhos, ele não quer falar e ele está enrolando ela. É isso que está falando. Mas isso não é um dia, né? Não é num dia. Ela está aí num processo. Ela tá falando, passou os meses e ela está vendo em vários pontos que tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa. Porque Né? era muito Ele, simples, né? Ele simplesmente falava: Tem filho? Não, não tenho. Ou tenho, mas não. O cara fica escondendo os Mas negócios. se ele não tivesse filho, né, ele ia falar na hora, não, eu não tenho filho, né? Agora Exatamente. ele tem filho, então ele está pensando, falo ou não falo, falo ou não falo. Se eu falar, ela vai querer saber se eu sou casado. O que eu vou falar? Então é tudo um processo aí, né? Exatamente. Todo um processo. E ela continua. Eu lhe disse, porque eu escuto voz de criança. Ele respondeu que era TV. Mas, menina, pela fé, pela barba de Cleópatra, bora ver uma mentira mais bonitinha, né? Falou que era TV, que estava ligada. Porém, eu não sou boba, Nessa altura do campeonato, eu já tinha certeza de que ele era casado e tinha filhos. Eu não sabia quantos filhos, mas eu tinha certeza disso. Ô, mulher, por que ela não foi embora? Passou a régua, pediu a conta, foi embora. Não, ela É. continuou. Bora ver, continuou. Antes de tudo, lá no princípio, eu havia dito para ele que eu tinha 2 filhos. Os filhos dela são adolescentes. Perante tudo que ele já sabia sobre minha vida, eu voltei a perguntar novamente para ele se ele tinha filhos. Ele começou a responder que não queria falar sobre isso. Já deu a resposta, né? Já deu a resposta. Já deu a resposta. Dias passaram e eu estava disposta a confirmar as minhas suspeitas. Então, no momento certo, coloquei ele na parede. Então, ele confessou que tinha 2 filhos, um menino e uma menina. Questionei sobre a mãe das crianças. Ele respondeu que era casado e que estava com ela e que se eu realmente o amava, eu o aceitaria casar com ele, já que em seu país é permitido isso. E aí? Alguém me socorre? Então, Nadir, aí ele está simplesmente coagindo ela, né, a se casar com ele, né? Ou aceitar, pelo menos, porque ele fazer toda essa pressão não quer dizer que ele vai casar com ela. Mas, e uma coisa que ela tem que saber que não importa o tamanho do amor dela, né? Ela não tem que casar com ele só porque a vida não é só amor, né? Não, de jeito nenhum. Se fosse só amor, né? Tudo era lindo, tudo era maravilhoso, né? Então, assim, ela não é obrigada a casar com ele porque ela ama ele,
né? Essa frase que eles falam é uma, né? É horrível, porque você falar, apontar para a pessoa e falar assim, não, se você me ama, você tem que fazer isso para mim. Não, eu faço se eu quero, né? Pois é. Que seja E sem bom para contar, mim e seja claro, bom para ele. os dois. E sem contar outra coisa, a mulher tem 2 filhos adolescentes. Ela casa com esse homem, ela vai levar esses filhos para viver aí. O cara, tu acha que o cara ia bancar os 2 filhos adolescentes dela? Eu tenho lá minhas dúvidas, né? Então, e ainda, Nadir, que o caso não é ele obrigar, fazer uma chantagem com ela, tentando obrigar ela a aceitar o pedido dele, né? Porque ele é comprometido. Tem essa, ele é comprometido. Então, não importa o tamanho do amor dela, ela está disposta a enfrentar isso? A A ser a segunda casar, esposa. ser segunda esposa? E outra, ser a segunda esposa de um cara que vai lá muito mal, pode bancar a primeira, né? Ainda tem isso Então, também. e não é só isso, é que eles na verdade, Nadia, eles têm a ilusão de quando você pode não ter nada, você pode ser pobre no Brasil, não ter nada, mas ainda assim, para eles, você tem mais do que eles. Então, eles ficam, às vezes, visando, né? Ah, eu vou me casar, mas ela vai ter dinheiro para manter o, o casamento, Os dois. entendeu? Os dois. Então, é isso que acontece. Eles têm a ilusão. Não é uma coisa que eles acham, não. É uma ilusão que eles têm na cabeça deles, que o estrangeiro lá tem mais dinheiro, que o estrangeiro até o salário mínimo aí, né, Nadia? Se uma pessoa ganha um salário mínimo no Brasil, vai viver muito bem aqui no Egito. Exatamente. Então. Bom, aí a Maria da gente parou aqui? Não, ela não parou aqui. E aí ela continua. Claro, mesmo eu já tendo a certeza de que ele era casado, eu, como mulher brasileira, senti um impacto no coração. Mesmo conhecendo a cultura dele e seus costumes, eu continuei com ele. Porque o amor é lindo, maravilhoso, né? Não. Ai, meu Deus. Nossas mensagens sempre foram selecionadas ao nosso futuro. E ela já está falando no plural, né? Nossa mensagem, nosso futuro, meu Deus do céu. Minha pressão já está subindo aqui. Eu havia dito para ele, em outro momento, que eu não poderia casar com ele. Porém, ele disse que se ele tivesse paciência e realmente quisesse casar comigo, ele teria que esperar eu terminar a minha segunda graduação, que eu vou concluir em agosto de 2020. Então, vamos lá. Então, ele disse que ia esperar, eu acho. E desde então, estamos esperando, sim, porque ela aqui já está dizendo que ela vai aceitar ser a segunda esposa do boy, né? O amor é lindo, vamos embora. É claro que nem tudo é flores. Não, minha filha, aqui é o espinho purinho. Durante todos esses meses, já brigamos várias vezes por diversas razões. E uma das mais diversas é por causa da possessividade dele. Ele é muito possessivo, quer saber tudo sobre o que eu faço, onde eu vou, com quem estou, que roupa estou usando no verão, no inverno. E isso é comum no homem árabe. Ai, minha gente, é comum, mas nesse nível também não, né? E aí, Li? Eu acho que é uma coisa que ela tem que cortar e não aceitar isso dele. Primeiro, porque ela não vive no país dele. Então, ela tem o direito de se vestir e se comportar como é na cultura dela, né? No país dela. Né? Isso daí ela já tem que cortar. Mas, por outro lado, mostra que ele também não confia nela, né? Ele não confia e ele acha, assim como muitos egípcios acham, que a estrangeira ela é liberal demais, ela se mostra demais, né? Porque na hora que eles estão conversando, eles não falam não fala isso, porque eles querem aparentar que eles são moderninhos.
entendeu? Mas lá no fundo, lá a cabeça deles pensa como os egípcios no geral, entendeu? Que mulher não mostra o corpo, mulher não mostra o cabelo, mulher tem que saber se comportar, mulher não fala com homem sozinha. É uma série de coisas que, no fundo, por mais que eles falam, né, para a pessoa que não, que é liberal, que né, é diferente e tal, mas lá no fundo eles pensam todos iguais. Pois é, Infelizmente é então assim. é bom ficar. E outra coisa que eu fico observando aqui: o cara tá só pela internet, o cara não tá no mundo real com ela. Já imaginou esse camarada no mundo real? Vai aprender a namorar dentro de casa. Que detalhe, que como é que fala? Essa forma dele agir aqui, isso não representa o homem egípcio, né? Porque tu estás aí no Egito há 8 anos, tu vive amarrado dentro de casa? Não, não é isso, tu és livre. Teu marido, eu tenho certeza, teu marido não te amarra dentro de casa, tu não é proibida de sair, não. Porque do jeito que esse cara tá falando aqui, dá a ideia que a mulher, se ela for para ir pro Egito, vai ficar o quê? Presa nas garras desse homem. E isso não representa o Egito, é né? o que dá a impressão, realmente. Aí é bom deixar bem claro aqui que isso aqui não representa o homem egípcio, tá, minha gente? Vamos deixar isso bem claro aqui. E ela continua. O que não é comum é que quando isso passa dos limites. Já passou, filho. O cara não tá nem contigo no mundo real, tu já tá assim. Sempre que ele ultrapassa esse limite, brigamos. Então ele diz que não quer continuar com isso. E algumas horas depois volta a me dizer que não consegue ficar sem mim. E fala todas aquelas velhas palavras melosas que já conhecemos. Menina, parece que isso é característica da maioria, né? Dá um surto assim, que do nada some, do nada volta, como se nada houvesse acontecido. E aí, o que é que tu me diz? Já é uma característica deles, né? Fazer isso. Eles dão um gelo porque eles querem sair para fazer outras coisas. Eles fazem muitas vezes para testar a mulher, para ver o quanto que ela está caída por ele, amando ele loucamente, que provavelmente a mulher que fica desesperada porque ele simplesmente some e ela fica mandando mensagem, né? E isso está levantando só o ego deles, né? E é por isso que eles fazem, porque eles gostam disso, né? Eles gostam de ver a mulher lá desesperada porque ele sumiu, né? Mas ele está no café com os amigos, né? Ele está por aí, ele está dormindo, ele tá nem aí, não está nem pensando nela. Dependendo do cara, pode até tá com contatinhos com outras, né? Também, exatamente, né? Na net, com outro perfil. E a mulher tá aqui, arrancando os cabelos. E aí o cara volta como se nada houvesse acontecido e a mulher tá lá, aceitando tudo, né? Meu Deus do céu. Verdade. Bom, vamos lá. Então, peço para ele parar, porque toda essa melodia parece fingimento para mim. Parece, meu Deus, ela ainda acha que parece. Com o passar dos meses, ele já me apresentou a sua mãe várias vezes. Ele também já me apresentou a sua atual esposa e seus filhos. E também passou meu WhatsApp para a esposa dele. Minha pressão está caindo agora. Eu e ela já conversamos várias vezes. Agora, em novembro de 2019, ela disse para ele que havia perdido o telefone, acho que era perdido o telefone na escola dos filhos. E desde então eu não falei com ela. Será que ela perdeu o telefone? Ela simplesmente não está afim de falar com a amiguinha de Pinto. Meu Deus. Exatamente. E essa conversa, que tipo de conversa ela tem com essa pessoa, né? Com essa mulher? Será que a esposa dele sabe que ela é uma pretendente? Né? Será que como elas se comunicam? Né? Em qual idioma? Elas estão se entendendo? Exatamente. Elas estão se entendendo bem e elas estão em comum acordo que a outra vai ser a segunda esposa, né?
Ou será que quando a mulher dele descobriu que ela era uma pretendente à segunda esposa, ela fingiu que perdeu o celular para não falar mais? Ou ele mesmo trocou o número da mulher para elas não se conversarem, entendeu? E está escondendo de uma e está escondendo de outra a verdade. Menina, eu não sei. Li, tu mora aí no Egito há 8 anos, tu tem uma experiência vasta na cultura egípcia. Menina, me diz uma coisa. A mulherada aí do Egito aceita tão de boa esse negócio de segunda esposa? De ter uma coleguinha lá do marido? Não. Primeiro, Nadir, que tem que saber é que para o homem ter uma segunda esposa, tem que ter um motivo. Não é simplesmente, eu quero, entendeu? Porque quando passa a ser uma coisa porque ele quer ter mais de uma mulher para ele mesmo, porque faz bem para ele, aí já é errado, porque tem que ter um motivo forte. No caso, por exemplo, o homem não pode ter filho, a mulher não pode ter filho, então ele pode ter uma segunda esposa para ter filho, né? É um exemplo. Eu conheço, por exemplo, um homem que é casado com 2 mulheres, mas ele casou com a mulher do irmão dele falecido. Então, para que ele pudesse entrar na casa, ter livre acesso na casa, para ajudar ela com os filhos, porque ela ficou viúva com os filhos, ele casou com ela. Mas eles nem mantêm nenhuma relação. Ele fez um contrato de casamento com ela só para ele ter livre acesso para dentro da casa dela, para ninguém, a sociedade não ficar falando mal dela, entendeu? Então, assim, tem motivos. E a egípcia, normalmente, ela não aceita a segunda esposa. Meu marido quer casar? Vai casar, sabe? Uma coisa assim, que maravilha, né? Vamos dividir marido. Não é assim. Elas têm muito, inclusive, elas têm muito medo disso. E elas fazem de tudo para que o marido não queira casar com a segunda esposa. Né? Elas fazem de tudo. Elas têm filho no primeiro ano de casamento. É assim, elas são rápidas para que eles não procurem outro. Tem motivo. Aí me chega a brasileira, que faz parte de uma cultura onde a poligamia não é aceita, e aceita assim, de boas. Menina, minha pressão fica assim, ó, ela sobe e desce com um negócio desse, minha gente. Bom, parou por aí? Não parou não, o negócio continua. Ele me enviou várias fotos dele com as crianças. Ele sempre pergunta se as amo e diz que quer ter 2 filhos comigo. Já tem 2 com a primeira esposa, já tem 2 do primeiro casamento, da possível segunda, e quer ter mais 2. Olha que lindo. Segundo ele, é dono de uma loja de roupas e de um café. Ele me mostrou por vídeo. Se isso é verdade, eu não sei, pois como eu vivo no Brasil, eu só vejo aquilo que ele quer que eu veja. De fato, né? Eu posso falar que eu sou a prima da rainha da Inglaterra. Vou botar até uma fotinha assim do ladinho com a prima, e quem vai saber se é ou não. Segundo ele, já comprou um apartamento para nós. Ele me mostrou esse apartamento. É pequeno, porém serve para 2 pessoas. Eu só não sei se é realmente dele esse apartamento, ou se tudo que ele diz é verdadeiro é verdade ou mentira. Isso eu não sei. Eu aqui sou uma mulher independente, tenho liberdade, tenho trabalho, não sou rica, porém tenho uma vida confortável. E aqui ela fala a profissão que ela segue, uma profissão legal na área de educação. Estou terminando a faculdade, tenho 2 pós-graduação, uma em Taos e outra em Taos, tudo na área da educação. Como na área lá que ela trabalha, não ganho muito, mas vivo bem, graças a Deus. Ai, Veli, me diga, minha pressão aqui está subindo. Socorro. Então,
ela vai querer se sujeitar a isso, ela é uma pessoa independente, uma pessoa que vive, né, é livre, né, ela faz o que ela quer, ela vai querer se relacionar com uma pessoa que de uma cultura não só diferente, né, mas uma pessoa que já mostrou para ela aí o tanto que ele é possessivo. O tanto que ele é autoritário, Porque machista, só lembrando, entendeu? a parada foi antes, o cara fala, ela fala, ele quer saber para onde eu vou, com quem eu vou, com que roupa eu vou e tal. Isso no mundo virtual, calcula isso no mundo real. Então, ela vai querer deixar o trabalho dela, né? Porque se ele fala, olha, e não é só a questão do trabalho, da vida, tudo. E os filhos dela? Ela vai sujeitar os filhos dela a viver nessa cultura, aonde não tem liberdade? O menino ainda, tudo bem, vai ter mais liberdade, e a menina? Porque por mais que, tudo bem, vai, o estrangeiro, ela tem uma certa liberdade, mas é foco assim, todo mundo fica reparando no estrangeiro, entendeu? Todo mundo fica comentando, tem o assédio. Como que você vai submeter uma criança a tudo isso? Uma criança que não entende, né? Por mais que esteja numa idade aí que está entrando na adolescência, que é pior ainda, porque eles ficam na adolescência, eles ficam tudo rebelde, né? É a época que eles querem sair para descobrir o mundo. E aí vai enfiar os coitados numa cultura fechada como a do Egito? É complicado, é muito complicado. Agora, nisso aí tem um negócio bom, porque como os filhos dela são ainda adolescentes, só podem sair do Brasil se o pai autorizar, né? Exatamente. Então, se o Então, pai autorizar. espero que o pai tenha mais juízo do que a mãe, porque a mãe, meu Deus, tá pela graça aqui. Bom, ela continua aqui. Portanto, perante tudo isso, eu tenho um pouco de receio, um pouco, em deixar tudo para viver no Egito, um país com uma cultura totalmente diferente da que eu estou acostumada. Ele me disse que assim que eu aprender o idioma dele, eu iria trabalhar, já que insisto nisso. Ele não quer, mas eu quero. Ó o perigo aí. E pela fé de Jesus Cristo. Minha gente, eu sou da área de idiomas, de linguagem. Eu sei que ninguém aprende um idioma de hoje para amanhã. Porque ela fala assim, eu vou para o Egito, aí eu vou aprender o idioma e vou arrumar um trabalho. Como assim? Eu penso o quê? Que o árabe é um negócio fácil? Que tu aprende com 2, 3 dias? Não, não, minha gente, não é não. Socorro, Lê, socorro. Me segura que eu vou cair. Exatamente. Ela não vai, se ela tem essa pretensão, ela não vai conseguir trabalhar. Mesmo que ele monte uma escola, como ela está falando, que é para ela administrar, primeiro, ele tem condições para montar essa escola? Ou ele vai depender dela para montar? Já está visando a ajuda dela para montar essa escola, né? E mesmo que ele monte, o árabe não é fácil, ela não vai conseguir chegar aqui no Egito se comunicando para poder trabalhar, né? De Então, jeito nenhum. ela não vai conseguir, ela não vai trabalhar e nem ele vai deixar. Vou falar para você que, por tudo que ela já relatou aqui, do jeito dele, eu vou dizer para você que ele não vai deixar ela trabalhar. Ele está falando isso para passar, pôr um pano quente em cima, sabe? Para amenizar. Mas na hora que ela vier para o Egito e estiver casada com ele, que daí ele vai ser responsável por ela, esquece, ela vai fazer o que ele quiser. É isso que vai Desse acontecer. jeito. Maria, minha filha, abre o teu olho quando tu tá aqui no Brasil. Abre o olho, filha. Ela prossegue aqui. O cara, como ele falou, ele propôs montar uma escola de turno integral para eu administrar. Menina, a mulher não fala nem o árabe. Como é que ela vai administrar Como, minha gente? Como? Ele diz que se não fosse casado e não tivesse filhos, ele viria para o Brasil. Porém, sua atual esposa não quer isso. E sua família também não.
Tá. Aí se a mulher quisesse vir ele, a mulher, os dois meninos do Brasil, e assim é. Minha gente, esse povo tá no fantástico mundo de Bob, eu não sei como é que é isso, não. Ela prossegue aqui. Ele tem 5 irmãos, porém eu não conheço. A esposa dele é médica. Será? Ela mesma me disse. Não sei. Ai, meu Deus do céu. Então eu não sei se realmente é isso mesmo que eu quero. Sei que sentirei saudades do verde do meu país e de muitas outras coisas Eu estou no processo de rever se vale a pena tudo isso ou não. Pelo amor de Cristo, reveja mesmo, reveja que o negócio é sério. Então, Nadia, essa é a minha história. Eu gostaria de um conselho seu. Sim, filha. Estou aqui em dupla. Estou aqui. Trouxe uma pessoa do lado, diretamente do Egito, que está lá há 8 anos, oito anos, para te dar esse conselho. De repente, pode iluminar os meus caminhos. Que queira Deus que abra um holofote assim, tamanho do farol de Alexandria. Desde já agradeço. E aí ela autoriza que o vídeo seja postado aqui, pipá e tal. Li, minha filha, dê um conselho a essa nossa Maria, para ver se Maria acorda para a vida, que Maria tá meio voando. O que eu tenho para falar para essa Maria, Nadir, é que ela própria, ela já sabe a resposta. Ela não precisa de mim, ela não precisa de você. Ela já tem, ela sabe. Só que ela não está querendo enxergar. Ela está achando que, de repente, ela pode estar enganada, de repente, não é assim como ela está pensando, com ela vai ser diferente. Né? No decorrer do relato dela, existem vários pontos que ela demonstra que ela sabe que não é bom para ela. Né? Ele mentiu para ela, mentiu mais de uma vez para ela, iniciou mentindo, né? Na questão dos filhos, na questão da esposa, né? Porque se ele fosse um homem sério, que de repente quisesse mesmo uma mulher, né? Então vamos supor, vamos fazer uma historinha aqui. Vamos supor que ele quer uma mulher estrangeira, então ele vai para a internet para conseguir isso, né? A primeira coisa que ele deveria ter falado para ela é que ele é casado. Olha, eu sou casado, tenho 2 filhos, mas eu quero uma segunda esposa. Gostaria de saber se você está disposta a enfrentar, né, ou a querer essa situação para sua vida. Você quer isso? Você quer? Então, seria o correto ele falar assim, e não ficar, né, com conversinha. No começo, você vê que ele fica conquistando ela, conquistando, e aí, quando ele viu que ela estava apaixonada por ele, então, ele jogou que é casado, porque aí ela já está envolvida. Né? Aí ela já está amando, já está envolvida, e daí ele já sabe que ele já tem a segurança, né? E isso não é só um homem egípcio, não, né? Qualquer homem. Quando ele percebe, ele tem a segurança que você já está amando, está caidinho, está morrendo por ele começa a soltar, né, as pérolas. Então, eu acho que ela já sabe que ele não é bom para ela, ela não quer enxergar, né? Ela está se enganando, né? Ela está se enganando, né? Enganando a ela própria, porque ele não vai perder nada, você não vai perder nada, mas e ela? Né? E os filhos dela? Ela está disposta a viver num país onde a cultura é fechada, onde a mulher não tem liberdade, como nós temos no Brasil, né? E submeter os seus filhos a isso também? Ela está disposta a isso? Que é o pior, né, Lê? Eu acho que quando é você, por exemplo, quando você, há 8, 9, 10 anos atrás, deu a loucura para vir para o Egito, primeiro, que além de que a gente não tinha informação que tem hoje,
era diferente. Eu acho que, por mais que no seu caso não deu certo, mas era diferente, Nadir. Entendeu? Era diferente. Eles não pensavam, não é como hoje, a febre que está dessas pessoas, não estou falando do Egito, mas no geral, né, nos homens em geral, ou tanto homem como mulher também, que estão na internet para pregar golpe nas pessoas. Na nossa época não era tanto. Eu não fiquei sabendo de nenhum. Na época, eu não sabia de. O pouco que eu via na internet, eu pesquisei bastante na internet, só que não tinha informação. Né? Agora, ela tem tudo na mão dela. Ela já percebeu, em vários pontos do relato dela, ela demonstra, porque ela não tem certeza se ele fala a verdade para ela não tem certeza se ele está mentindo ou não. Ele mentiu na questão do casamento, que é casado, ele mentiu da questão dos filhos e ainda ficou enrolando ela. Então, quer dizer, ela já sabe. Agora, ela tem que saber se ela está disposta a enfrentar isso ou não. Só que eu vou falar para você, né, para ela, que não vai ser bom para ela. Não vai ser bom. Não vai ser bom. E, além de tudo, os filhos, né? O que ela vai fazer com os filhos dela? Vai trazer? Expor essas crianças a uma cultura tão diferente é complicado. Eu acho que ela deveria pensar bem. Eu sempre falo que amor passa, as paixões da vida passam, sabe? Tudo nessa vida passa. Então, às vezes, é melhor ela sofrer um pouquinho agora, né? Pela falta da conversa só, né? Porque não tem contato físico. É diferente quando você convive com a pessoa, que você está na casa com a pessoa todos os dias, e aí você tem que separar, realmente é uma coisa difícil. Mas, no caso, virtualmente, nossa, é fácil você substituir, né? Porque você conversa com outra pessoa, pronto. Você substitui, né? É diferente de uma relação de estar junto mesmo. Eu acho que ela deveria pensar, melhor sofrer um pouco agora, né? Na falta dele, das palavras melosas, dele agora, do que ela se submeter a passar o que ela vai vir pela frente, né? O que ela vai passar ainda. Isso. Porque esse sonho... Não, pode falar. Pode falar. Não, eu ia falar que o que hoje está parecendo um sonho para ela, amanhã pode ser um pesadelo, pode ser uma ida sem volta. Exatamente. Exatamente isso que você até fala sempre no seu canal, né? Realmente, porque viver no Egito não é para qualquer pessoa, né? Não é para qualquer pessoa. A pessoa tem que ser muito maleável, né? Porque é uma cultura difícil, né? E não é só isso. Você viver nessa cultura, tudo bem. Se você tem uma pessoa do seu lado que ela é mais aberta, que ela tem um pensamento diferente, ainda é um pouco melhor. Mas se ele demonstra aqui, né, nas atitudes dele, que ele é totalmente fechado, ele é machista, ele é autoritário, entendeu? É isso que ela quer para ela. Porque nesse caso, além de lidar com a dificuldade que a cultura em si já tem, ela vai ter que lidar com um cara que ele tem uma personalidade difícil. Aí ela vai ter que lidar com duas dificuldades. Duas dificuldades. Porque eu vou te falar que até por se adaptar à cultura, não vai ser 1 ano, 2 anos, 3 anos que ela vai conseguir, mas vai chegar um momento que ela vai aceitar, né? Tipo, você aceita a cultura, não que você tolera, né? Você tolera a cultura. Respeita. Agora, e viver com um homem assim? Que vai estar controlando ela. Que vai estar controlando ela o tempo todo.
No começo vai ser lindo, né? Porque ela vai estar naquela coisa da paixão, o amor e tal. Mas depois, quando essa fase da paixão acabar, e aí? Como é que fica? Exato, porque realmente a fase da paixão, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Lindo. Ele pegar no seu pé, ai, falar da sua roupa, ai, nossa, é porque ele me ama. A menina tem som, ai, que lindo! Nossa, ele tá preocupado, ele não quer. Nossa, ele fica onde eu vou, pergunta onde eu vou, onde eu tô, com quem eu tô, ai, ele tá preocupado. Mas não é bem assim, né? Depois, quando cai a ficha, quando passa a fase da paixão e vem o amor, né? Ou fica o amor, ou acaba tudo, né? Porque essa fase da paixão aí, que dizem os especialistas que dura mais ou menos 2 anos, né? Aí vai acabar aquilo. Aí você vai ficar com uma pessoa te controlando o tempo todo, porque daí ele já acostumou, né? Ele tá com você, ele já acostumou a te controlar. Já acostumou, já... E aí ele não vai perder mais. Ele já tem essa característica e daí ele também não vai perder mais essa coisa dele. É isso. E sem contar que ele vive num país que é normal os homens serem os controladores. E aí, pronto, lascou. Porque o cara vai estar no país dele, ele vai estar no conforto dele. E ela não. Ela que vai ter que se adaptar à cultura. Aí, pronto, tchau. Exatamente. Porque uma coisa que tem que pensar bastante, as mulheres, né, que se relacionam e têm pretensão a vir para o Egito, é que ela vai ter que se adaptar ao país, à cultura do país, né? Eu às vezes vejo algumas falarem assim, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou independente, eu faço, eu aconteço. Acontece no Brasil, mas aqui não vai fazer. Entendeu? Então, se você não tem se você não estiver disposta a mudar o seu jeito, a se adaptar, né, se moldar à cultura deles, você não vai conseguir viver aqui. A pessoa não vai viver aqui, entendeu? Vai viver só na fase da paixão. Depois ela vai querer, correr. Pegar o beco. Pois é. E daí o que acontece? Se tem filho, não consegue, porque não vai sair do país com os filhos sem que ele permita. Autorize. Não, minha filha, chegou esse nível, acabou, pronto, tchau, é um problema, pronto, é uma ida sem volta, acabou-se. É que as pessoas não pensam, por exemplo, elas pensam só no agora, né? Não pensam no depois. Lá na frente, como que vai ser? Ele quer ter 2 filhos com ela, e aí? E aí? Ela vai, se ele não permitir, ela não vai na esquina com os filhos dela. Imagina para outro país. Não, de jeito nenhum. Então, Maria, fica aqui a nossa ajuda. Eu espero de coração que tu nos escute. Vou repetir. Li está lá no Egito há 8 anos. Li casou com o egípcio, tudo bem. Cara super, super de boa. Tá aí, estão há 8 anos juntos. Ela está lá no Egito há 8 anos. Vivem bem. Ela não vive amarrada na beira da cama. Ela tem a liberdade dela. Porque o marido dela é o egípcio do bem, tá? O marido dela não é o cara controlador, não é o cara, sabe? Não. O marido dela é outra vibe. É o grupo dos egípcios do bem. Mas, Maria, esse teu cara aqui, esse boy aqui, Maria, tu tá com todas as características de uma pessoa complicada. Então, abre o teu olho enquanto tu estás aqui, enquanto tu podes decidir o que tu vai fazer na tua vida. Porque depois, filho, tu pega um avião, vai para o Egito, tchau para tu. Deu errado para ti. Ok, Maria? Espero que tu nos escute. Li, muitíssimo obrigada por ter atendido meu convite. Tu não tem noção, mulher, da felicidade que eu tô de te ter aqui no canal. Muitíssimo obrigada. Tá? E eu que agradeço. Eu que agradeço, Nadir. Muito obrigada. Para mim é uma satisfação muito grande, né? Fiquei muito feliz de estar aqui com você hoje. E meninas e meninos que estão me assistindo, vão lá no canal de Li. Vou deixar aqui na descrição. Passem lá, que o canal de Li é muito interessante, tem muita coisa. Vou repetir: cultura, culinária, vida no Egito. Passem lá, que vale muito a pena, ok?
Bom, para vocês que nos assistiram até agora, meu muitíssimo obrigada. A gente se vê lá nos comentários e no próximo vídeo. Tchau, tchau!